Olá, eu sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas de timidez, ansiedade, orfandade e outras. Meu nome é Fabiano. Gosto muito de estar aqui nesse ambiente do 30 Semanas. É uma cultura que eu absorvi para a minha vida e também faz parte da atmosfera da minha casa. Então, tudo que eu recebi aqui durante muitos anos, diretamente servindo mesmo, até hoje está comigo, porque se fundiu com a minha vida. A nossa igreja é uma igreja terapêutica e a gente sempre conversa que a gente não é um hotel, a gente é um hospital. Um ambiente de cura, aceitação e empoderamento. Então, 30 Semanas é um dos ministérios e ferramentas mais importantes na nossa igreja. Tanto é que nós temos um núcleo de liderança que se reúne toda semana para pensar na vida ministerial da igreja. Nós temos ali os representantes das faixas etárias, das 5, nós temos os líderes dos propósitos, também os 5, e temos alguns ministérios estratégicos apenas nessa reunião, fazendo um efeito a partir dali, catalisando a influência para toda a igreja. E entre os ministérios que sentam naquela mesa, é o ministério do 30 Semanas, com a pessoa do Cláudio toda a semana. Então é a forma como nós olhamos esse ministério de uma maneira toda especial. Testemunho muito impactante da Natália, muito obrigado. Não é fácil falar o que ela falou aqui e também nos abençoou muito. Eu quero orar com você antes de começar aqui este estudo, a decisão 6, vocês já estão chegando, quem está no ciclo, dentro do processo, para a fase de escrever as memórias. E o que nós vamos falar aqui vai te encorajar a ficar bem nesse processo. Porque você não é o seu passado, você não é o seu presente, na perspectiva negativa, eu não sei o que você está tendo que enfrentar e vencer atualmente. Você não é o seu trauma. Acima de tudo, você é filho amado de Deus. Essa identidade vai te empoderar para que você consiga, inclusive, escrever as suas memórias. Vamos orar? Pai, obrigado por estarmos neste lugar dedicado a Ti. Obrigado, Pai, por esse encontro do 30 Semanas, numa sexta-feira. O Senhor nos dá o privilégio de termos um ambiente como este. Então, em nome de Jesus te pedimos a ação do Teu Santo Espírito. Assim como o Senhor está fazendo na história da Natália, faça nos nossos corações, que a gente definitivamente se veja como filho do Senhor e que isto nos transforme para que possamos viver o Teu melhor. Pai, qualquer coisa que possa impedir o efeito da Tua palavra em nosso meio e em nós rejeitamos em nome de Jesus e dizemos sim para a influência do Teu Santo Espírito. Em Teu nome, Jesus, amém. Decisão 6, confessar, eu vou falar. O Salmo 32, este é um salmo importante na Bíblia, porque Davi, ele entra numa escassez, não tinha motivo nenhum, mas ele, de forma bizarra, cria uma situação, peca, adultera e se arrepende, porque ele era
alguém que amava a Deus. Então ele escreve algumas canções de arrependimento, de lamento, de quebrantamento. Este salmo é um deles, o Salmo 32. E ele cantou, né? Os salmos são canções. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então aqui nesse contexto, Davi está confessando um erro, um pecado. Pecar é errar o alvo. Confessar é concordar que aquele padrão, aquela atitude, aquelas intenções estão fora do alvo de Deus que está revelado para nós na sua palavra. Então pecar é errar o padrão que Deus fez para nós. Mas o princípio aqui, esta decisão, confessar, a gente olhando para esse texto, a gente pode pegar esse princípio para o aspecto positivo também. Eu preciso confessar aquilo que eu sou, porque o conteúdo das minhas palavras vão definir a minha atmosfera. Aquilo que eu digo interfere na atmosfera que eu vivo. Então eu preciso, a partir de hoje, definitivamente confessar a minha identidade. Eu tenho um sobrenome, mas a minha identidade em Cristo é maior que o meu sobrenome. Ok? Eu sou um filho amado de Deus. Você precisa se ver assim. Em João 1, 12 e 13, está assim: contudo, aos que o receberam e aos que crerem em seu nome, o texto está se referindo a quem? A Jesus. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Só Jesus dá o direito de alguém se tornar filho de Deus, porque ele era o unigênito de Deus e ele, entre aspas, abriu mão de ser o unigênito para se transformar em primogênito. Então ele abriu acesso a Deus, não só como Senhor, não só como Salvador, mas também como Pai. Então, este texto se refere a ele. Deu-lhes o direito ou o poder de se tornarem filhos de Deus. Quem? Quem recebeu Jesus, quem creu em Jesus. E se você não fez isso ainda, se você não recebeu Jesus, se você ainda não acreditou em Jesus como Senhor e Salvador, eu espero que no final desta palestra você possa fazer isso, porque é só isto que vai te dar direito de se tornar, receber o poder de ser tido como filho de Deus. E a identidade é que mostra o nosso destino. Você nasceu para ser filho de Deus, mas para ter acesso a essa condição, você precisa receber isto do jeito de Deus. Se tivesse outro meio para a nossa salvação e conexão com o Pai, se tivesse outro meio além de Jesus, seria muito cruel de Deus ter enviado Jesus. Não havia outra forma, por isso, Jesus é o plano J, é o único plano, para que então pudéssemos ter em tempo real acesso à paternidade de Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa para sempre, para sempre. O lance de Deus não é a salvação simplesmente. O lance de Deus é a paternidade. A salvação era um impedimento, era realmente tirar o homem da condição de separação, para que o homem voltasse ao seu estado original. A salvação nesse sentido é voltar-se para o seu estado original, ou voltar-se para casa. Aleluia. Lucas 15, a parábola do filho pródigo, ou a parábola, aqui na nossa igreja, nosso pai espiritual nos ensina, pastor Carlito, a parábola do pai amoroso, porque ali o personagem principal é o pai,
E o pai ali representa Deus. Então, quando você não consegue chamar Deus de pai, sentir que é filho, e na prática você não consegue viver isso, você pode ter uma espiritualidade sadia até certo nível, pode te mudar até certo nível, mas fatalmente você entrará na viés da religiosidade. Porque quem não se sente filho, pode morar na casa e ainda continuar órfão. Lucas 15, foi o filho, que eu chamo de pródigo também no meu livro, Paternidade Bem Resolvida, o filho pródigo que nunca teve coragem de sair de casa. Teve o pródigo que saiu e o pródigo que não saiu. O que saiu era rebelde, R de rebelde. O que ficou tinha um R também, um R de religioso. O politicamente correto, o certinho, aquele que os outros irmãos odeiam, mas nunca se sentiu parte, nunca conseguiu perceber que aquilo que o pai tinha era dele. Nesta noite, você precisa se sentir filho, ter a convicção disso definitivamente, para desfrutar de tudo aquilo que está na mesa que o Pai colocou para você desfrutar. Confesse sua filiação. Então o texto é este: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Gente, isso aqui cura tudo. Podia ficar só nesse texto aqui. Você sabia que sempre tem alguém para dizer uma coisa ruim para nós, da nossa história familiar? Tem gente que eu atendo, converso, que a pessoa diz: pastor, sofri muito, com 8 meses de vida, a pessoa que cuidava de mim, deixou eu cair, está vendo essa cicatriz aqui? Pastor, minha mãe nunca me deu um abraço e tal, mas conta como se ela tivesse, toda a consciência ali com 8 meses. Por que ela sabe disso? Alguém contou. E às vezes essa boquinha é tão assim ruim, dá aquele negócio que aumenta um pouquinho para deixar a história pior, entendeu? Pode existir gravidez não planejada, mas da parte de Deus não existe filhos ilegítimos. Porque no Salmo 139 diz que Deus te formou no íntimo. Deus te criou ali dentro da sua mãe, de forma exclusiva e pessoal. Aleluia. E diz no Salmo que os pensamentos que Deus tem a seu respeito são tantos, que são incontáveis como a areia do mar. Você sabia que agora o céu está falando sobre você? Você sabia que um dos aspectos da oração é chegar bem quietinho, bem tranquilo, para simplesmente ouvir o que o céu está falando das realidades aqui na terra, inclusive de você? Porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo também revelam que o céu é um lugar de família. Porque família é tão importante que até Deus tem uma nesse sentido, que a gente chega bem na nossa, simplesmente para ouvir o que eles estão conversando. Isso é oração. Aleluia, aleluia. Então, você, quando recebe Jesus, você ganha o poder de ser chamado filho e filha de Deus. E isso não é nascimento natural, isso é um nascimento espiritual. E isso muda a nossa vida completamente. É por isso que aqui no 30 Semanas, nós fizemos todo um rearranjo
para reafirmar a cultura da paternidade. Então nós explicamos toda esta saga, este caminho, este trajeto da transformação pessoal, dizendo que as raízes da árvore, ali a base, desde a queda do homem, ali é representada por quê? É representada pela orfandade. O tronco é rejeição, os galhos são as válvulas de escape, que cada um, quando desfocado de Deus, desconectado de Deus, assume para si. Nós temos aí quantos grupos hoje de apoio? Quanto? 17, porque a gente põe um limite, né? Senão... E aí a gente, por causa de nos sentirmos órfãos, somos tomados e às vezes possuídos pelo sentimento de rejeição, e a dor disso tudo nos faz termos ou adotarmos mecanismos de defesa para vivermos um pouquinho melhor ou sobrevivermos. Isso dá luz a cada dependência, mau hábito, pecado. Página 214 aí. A vida de Jesus nos inspira nesse assunto. Por quê? Porque Jesus escolheu chamar a Deus de Pai. E Jesus não começou o seu ministério sem ouvir algo do próprio Pai. Esse é meu filho amado. Aleluia. Nós não podemos, Cláudio, liberar ninguém para o ministério se essa pessoa ainda não escutou que ela é uma filha amada. Um filho amado, uau. Jesus só saiu depois disso. Pronto, eu entendi quem eu sou, agora eu vou para o meu ministério. Às vezes o ministério não chega, falando para alguns caras aqui, hein? Às vezes o ministério não chega porque eu ainda não ouvi. Não porque ele não falou, é porque eu ainda não decidi ouvir. Ou ouvi e tomado por uma autocomiseração, porque dor vicia. A gente não quer dar alta para a gente. E a gente diz, eu não estou escutando isso não. E aquela voz suave do Espírito Santo de Deus, filho amado. Queridos, ultimamente, minha vida, como a sua, muitas emoções, como diria Roberto Carlos, né? Todos os dias, aquela coisa. E já tem um tempo significativo que quando eu abro os meus olhos de manhã, eu sou tomado por uma atmosfera de abundância tão grande, e eu começo a agradecer. É um negócio doido que tem acontecido comigo. Uma coisa, eu já levanto na atmosfera do sim, da abundância, de que já aconteceu. Eu já saio empoderado. Queridos, tem uma hora na nossa vida que a gente tem que desistir de sentir dor. Chega. Por quê? Porque você tem que assumir que você é filho. E Jesus, se pudéssemos resumir, o que Ele mais veio encorajar para nós seres humanos é: sejam filhos e filhas. E é muito interessante, no Monte da Transfiguração, a voz vem de novo. E aí está Pedro, Tiago e João. E aí a voz vem: este é o meu filho amado, a ele ouvi, seus cabeçudinhos. Porque é difícil que esses três também. Deus falou: olha gente, escuta ele, porque ele é meu filho. Fica a dica, sejam também. Porque todos que são filhos podem abrir a boca, vai sair céu. Tem que ouvir quem se sente filho. Aleluia, aleluia. Pastor, eu não me imagino fazendo o que o senhor está fazendo. Dizem as pesquisas que falar em público para alguns causa mais medo do que o medo da morte. Você sabia? Eu, por exemplo, quando eu pego aqui, nos primeiros 5 minutos sou eu. Depois é um Transformers que acontece, que até hoje é só Deus mesmo. Não tem explicação. Depois eu vou sentar ali, daí sou eu mesmo. As pessoas me encontram: é o senhor mesmo? Eu sou
Na minha, é só por Deus. Não é que é uma hipocrisia, é um Transformers. É que Deus quer fazer. Mas se você tem a sua identidade sedimentada como filho, filha, você sempre terá algo para dizer da parte de Deus e sempre Deus vai colocar pessoas para te ouvir. Você tem autoridade. É a mesma voz, ó, escutem Ele. Vamos lá. 2. Você é um filho amado de Deus. Gálatas 4:7. Assim você já não é mais. Pode ler? Não mais? A gente cantou aqui, a banda vai fazer essa música depois, finalzinho aqui, para a gente dar uma fervidinha aqui no final. Não sou mais escravo, gente. Você não é mais escravo. Escravo não tem direito. Escravo, ele come o que dão para ele. Escravo não pode nem pensar. Você não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. O que pertence a Jesus é seu. Então os filhos de Deus nunca partem do zero. Aleluia, 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 aleluia. Está precisando de dinheiro? Acesse o céu. Tem dinheiro no céu para você. Está precisando de saúde? Acesse o céu. Porque o que Jesus conquistou na cruz é para você, para nós. Não é só Jesus que é queridinho no céu, você também é. Ele repartiu esse negócio com você. Uau, uau. Jesus repartiu o quarto dele. Hein, Claudio? Jesus deixou você morar ali. Ele era filho único. Quem é filho único aqui? Filho único é assim, chatinho. É meu, tudo meu. É meu. O mundo é meu, eu sou rei. Jesus quis vencer isso. Ó, querida, se você casou com um homem queridinho da mamãe, filho único, Deus te abençoe mesmo. Deus te abençoe muito, mesmo. E traz esse homem para os homens de honra urgente. Urgente, tá? É questão de vida ou morte, urgente. Olha só, pode anotar aí o seu nome. Sabendo que os escravos viviam nessa condição, mas os filhos são livres, leia o texto da seguinte forma: assim eu, Fabiano, coloque o seu nome aí, se você quiser. Já não sou mais um aprisionado, mas um filho livre. E por causa do que Jesus fez, Deus também me tornou seu herdeiro. Aleluia. Nem que só seja essa frase aqui que agarra o nosso coração, vamos falar. E na hora que chegar o nome, você fala o seu. Não tem problema não. No céu todo mundo vai entender a gente. E no mundo espiritual também. Vamos lá. Depois de aspas aí. Juntos. Assim, eu, Fabiano, já não sou mais um aprisionado, mas um filho livre. E por causa do que Jesus fez, Deus também me tornou seu herdeiro. Aleluia, 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 aleluia. Graças a Deus, obrigado. Manda um beijinho para o céu. Obrigado. Aleluia, coisa boa demais. Aleluia. Página 216, reflita. Como foi ou é o relacionamento com os seus pais biológicos? Escreva algo que considere importante sobre esta relação. Calma, não começou as memórias ainda. Coloca algum aspecto aí, tá? Relaxa, tá bom? Uma coisa que vem na sua mente, coloca aí. Para te ajudar, coloca um ponto positivo e negativo, tá bom? Pra você não ficar só na escassez. E assim, eu poderia falar desse assunto muito tempo, mas uma dica em relação aos pais biológicos. Geralmente os pais só dão o que eles receberam. Isso ajuda a entendê-los, tá? E
quando você estava sob a tutela deles, você era coadjuvante. Agora que você tem uma família, ou é um potencial criador de família, no bom sentido, você agora será o ator principal da sua história. Você não vai replicar o que te feriu. Só Jesus que empodera a gente. Porque quando nós não temos Jesus, nós repetimos sistematicamente o núcleo familiar do qual saímos. Tanto os aspectos negativos quanto os positivos. Cuidado. Cuidado. Terceiro, compreenda a sua verdadeira filiação espiritual. Compreenda a sua verdadeira filiação espiritual. Como? Experimente Deus como Pai. Lucas 15, 11 e 12. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. O menino aqui fez um absurdo. O pai vivo, naquele contexto oriental, não podia, foi uma desonra enorme. Ele pediu a parte dele. Mas pelo menos ele chamou o pai de pai. Pelo menos. Tinha um lastro aí de esperança. O mais velho que ficou em casa vai brigar com o pai, porque o pai recebeu o irmão mais velho, lascado de volta. O mais velho não chama o pai nenhuma vez de pai. Uau! Às vezes a gente vai cuidar das pessoas, ajudá-las. Você sabia que às vezes o mais rebelde é mais aberto? Entendeu? Os mais doidinhos que eu atendo dá alguma coisa. Entendeu? Pastor, como é que você vai mexer com isso aí? Vai dar alguma coisa boa. Agora, às vezes, aquele que vem assim: não, eu estou aqui, pastor, porque assim, minha mulher me empurrou para entrar aqui na sua frente. Eu também nem sei o que eu estou fazendo aqui. Ah, esse aí, gente. Isso aí você tem que acabar logo a conversa para ele ir embora, para que o ciclo realmente de um desejo de mudança de vida aconteça, porque você não pode mudar ninguém. Porque cada pessoa pode se tornar uma pessoa poderosa e assumir as suas responsabilidades. Ok? Então, você precisa experimentar Deus como Pai. E na página 218, como isso é possível? Poderíamos destacar várias coisas, mas uma delas: trate suas frustrações. Trate suas frustrações. Geralmente a orfandade é carregada por uma decepção. Eu tive uma decepção aqui na terra, eu transfiro para quem? Muitas vezes, ou quase todas as vezes, para Deus. Porque o grande alvo da batalha espiritual é o diabo conseguir nos convencer. E às vezes ele não precisa nem tanto, que a gente mesmo se autoconvence de que Deus se esqueceu da gente. Porque Satanás, ele era o Lúcifer. E o Lúcifer andava ali pertinho de Deus. Só que o Lúcifer um dia disse: eu posso ser igual a Deus. Ou seja, em outras palavras, eu estou ali, ó, eu posso ser até melhor. Não, o que é isso? Isso aí. Quando ele sai e é expulso do céu, ele se transforma de Lúcifer, anjo de luz, para Satanás, senhor das trevas. O que o diabo, qual que é a pauta do diabo na terra? Encontrar órfãos e destruí-los. Porque quando essa pessoa não é adotada por Deus, quem o adota? Não tem terreno neutro. Uau! Uau! Reflita, você tem alguma frustração que agora percebe ter transferido para Deus? Verso 6 de Gálatas 4: e porque vocês são filhos de Deus, Deus os enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, a qual clama: Abba, Pai. Vou dar um tempinho aí, se você quiser colocar. Você tem alguma frustração que agora
percebe ter transferido para Deus? Talvez você tenha pensado, desde o início do ciclo, ou agora, nessa ministração aqui, hoje já tem sido recorrente essa reflexão. Será que de fato o seu distanciamento de Deus, a sua inconstância espiritual tem a ver com a sua história familiar? B, cultive a intimidade. Cultive a intimidade. Eu preciso tratar as frustrações, mas o positivo é cultivar a intimidade, porque eu sou filho. Em Romanos 8, 15 e 16, vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, que significa paizinho. E o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Uau! Página 220. Reflita. O que atrapalha você de ter mais intimidade com o seu Pai Celestial? O que atrapalha você de ter mais intimidade com o seu Pai Celestial? 2, reconheça os seus direitos de filho. Já falei isso aqui no início. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus, olha como esse texto é claro em Romanos 8,17. E co-herdeiros em Cristo. Então, você tem a herança da vida de Jesus, e você tem a herança das promessas divinas disponíveis para você. Na página 221, aí em cima do texto, reflita. Você tem dificuldade de se sentir amado, perdoado e aceito por Deus? Assinale sim ou não. Terceiro, rejeite a tentação de viver distante do Pai. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Você precisa intencionalmente dizer não para a desconexão. Augusto Cury disse aqui, nessa plataforma, numa palestra que ele deu aqui: se você der um crédito ilimitado para as suas emoções, você se autodestruirá. Então, intencionalmente, você precisa dizer: eu sou filho, porque essa condição é espiritual, está além do que eu sinto eventualmente. É uma condição, e as minhas emoções precisam andar nos trilhos das convicções. Reflita. Se você pudesse colocar o seu nível de intimidade com o Pai em uma escala de 0 a 10, com o Pai Celestial, qual seria o seu nível de intimidade? Assuma as suas fragilidades. Quarto, assuma as suas fragilidades. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Deixa eu dizer uma coisa: a orfandade, a rejeição instalada tem um preço alto. E a nossa vida, quando assume essa vivência, deixa marcas profundas na gente, de destruição, como começou a acontecer com o filho que saiu da casa do pai. Ele chegou ao ponto de perder tudo, não só financeiramente, mas no seu emocional. No nosso contexto aqui, isto toca até no ponto de vista espiritual. Mas depois ele volta, ele diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Mas ele já tinha marcas. Mas ele voltou. Página 223, a banda pode vir. Quais fraquezas você decide confessar hoje?
quais fraquezas ou quais marcas, por conta do histórico de desconexão com Deus como Pai, ficaram em você. Você consegue nomear esses sentimentos? Você consegue nomear essas ações, atitudes, maus hábitos em função disto? Se nós nascermos para ficarmos juntos dele, nós seremos extremamente impactados negativamente se decidirmos por algum motivo pela escolha de vivermos separados. Quinto, rejeite a orfandade. Rejeite a orfandade em todos os níveis, na esfera horizontal e na esfera vertical. Na esfera horizontal, começa ali no nosso núcleo familiar. A gente precisa resolver a nossa questão com o nosso papai, com a nossa mamãe e com os nossos irmãos. Isso é muito importante. E depois, nós vamos para uma outra atmosfera, resolver essa questão com Deus. E depois nós vamos para uma outra atmosfera, resolver essa questão na família de Deus. Tem gente que chama a gente de pai nesse sentido, mas não se sente assim. Tem gente que não se vê chamando um líder espiritual de pai, porque na verdade o seu background está totalmente contaminado. Não é pessoal, são bloqueios. Só que você recebe daquilo que você honra, porque a vida flui pela honra. Se você não vê alguém que está ali como uma figura de pai, como pai, você não vai acessar o que ele tem, mesmo parecendo que você esteja recebendo. Você vai receber algo muito limitado. É por isso que no mesmo ambiente, por exemplo, da igreja, você vê algumas pessoas muito novas na fé, crescendo absurdamente, como alguns que estão há muito tempo, que ainda não se sentem parte, por conta de bloqueios, da orfandade, da rejeição. E então, essas pessoas que estão há muito tempo, não recebem daquilo que Deus libera para aquela família específica. Há nuances da família, alguns traços da família, mas não a totalidade daquilo que é a família. Uau! Um dos momentos mais de batalha espiritual, quando nós ministramos aqui nessa plataforma, é quando a gente pergunta assim: você gostaria de se batizar? Sabia? Às vezes é até mais complicado o momento do que quando nós falamos: você quer se entregar a Jesus? Porque Jesus é o primeiro estágio, o segundo é: então me entreguei a Jesus, eu vou fazer parte da família dele, e vou me sentir filho nessa família. Então por isso que muitas vezes nós temos pessoas que estão aqui há 4, 5, 10 anos e ainda não se batizaram. Não é porque não sabem a importância do batismo como um símbolo espiritual, e é tão simples de fazê-lo, mas porque não se sentem parte, não conseguem se envolver nesse nível. Você tem pais espirituais que você se sente filho? Sim ou não? Sim ou não? Assinale aí. E por último, celebre sua filiação constantemente. Celebre sua filiação constantemente. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Quando aconteceu isso? Quando o filho volta. E é muito linda esta parábola, porque o pai está sempre esperando a volta do filho. Talvez esteja falando com alguém aqui que se sente ateu. E pode ser que você se convenceu aqui nessa noite que o seu ateísmo é emocional. Uau. Uau. Que na minha opinião, a maioria dos ateus são emocionalmente ateus. Porque para ser ateu precisa se esforçar muito.
porque é antinatural. Pelo simples fato de termos sido feitos à imagem e semelhança dele, de Deus. Nosso corpo, tudo que somos, aponta para Ele. Hoje é dia de voltar para casa. E se você está na casa, é dia de você sentar na mesa. E reconhecer que naquela mesa do Pai tem uma cadeira com o seu nome. E a mesa está farta. E você precisa olhar o nível de vida que você está vivendo compatível àquela mesa. E se não for compatível, você precisa deixar para trás qualquer impedimento, para que você então possa experimentar tudo. Deus é um Deus acessível. Uau. Por isso que Ele quis se revelar no ápice da revelação dele como Pai. Como Pai. A nossa nação é uma nação cristã que ainda não reconhece em absoluto Deus como Pai, que tem tudo que nós precisamos, nós não precisamos de acessórios para Ele, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É isso que pesa sobre o Brasil. E é por isso que eu escrevi Paternidade Bem Resolvida, para vencer esse espírito, porque essa nação tem um pai. E quando cada filho reconhece isso, toda a contaminação na espiritualidade brasileira se enfraquece. Quando você se vê como filho de Deus, você está atraindo a bênção do Pai para esta nação. Uau! Uau!